Fala pessoal, meu nome é Raul Almeida e hoje eu estou aqui com a aula 3 do curso de Java, botando na prática o que a gente viu como conceito, tá? E aqui a gente vai ter uma visão geral do nosso projeto e entender como que funciona esse projeto, como que cria, né? Como é que a gente muda as configurações dele, qual é o projeto ideal para a competição, qual é o projeto ideal para o iniciante. Então vamos lá, vamos nessa. Beleza, estou aqui na minha área de trabalho, tá? Para mostrar para vocês como que a gente vai começar. Primeiro vocês têm que abrir o VS Code que a gente baixou na aula 2, tá? Então aqui ele, você pesquisa pelo ano ou WPDB e você vai se deparar com essa tela, tá? E aí vamos lá, detalhe. Quando a gente está aqui no VS Code, a gente tem que entender um pouco do programa, como é que ele funciona, tá? Basicamente nós temos aqui para criar um arquivo, para abrir um arquivo, para abrir uma pasta e aqui para clonar um repositório Git, que é uma coisa que a gente vai ver em outra aula, tá? O que eu preciso que vocês façam agora é abrir a pasta que vocês desejam, uma pasta vazia, tá? De preferência. E aí, por meio dessa pasta, nós podemos, por exemplo, criar uma pasta nova. Eu vou criar aqui com vocês, tá? Uma pasta AO03, 033, né? Enfim. E aí, pronto. Você seleciona a pasta e aí você vai saber se está na pasta quando aparecer o nome aqui, tá? Essa é a pasta do nosso projeto, beleza? E aí, por que nós estamos utilizando o VS Code da WPDB? Acredito que eu tenha falado na aula passada, mas vale ressaltar. Esse VS Code da WPDB ele é ideal para FRC devido à extensão que nós temos da WPDB, tá? E por isso tem duas maneiras de você criar o seu projeto. Você pode apertar o F1 do seu teclado e aqui você digitar Create a New Project, ou você pode vir aqui na extensão da WPDB, clicar nela, esperar executar e ela já abre com os comandos da WPDB, somente da WPDB, ó, vários comandos. E você vai procurar pelo Create a New Project. Vai clicar nele, vai executar e aqui você vai selecionar o tipo de projeto que você deseja. Você vai em Example, Java e nós vamos utilizar nessa aula o Arcade Drive, tá bom? Vai selecionar a pasta do seu projeto, pode ser a mesma que você já colocou, e aqui você vai deixar o nome do seu projeto. Vamos colocar aula 33, tá? Número da equipe, vou colocar 999. Acredito que eu tenho uma equipe com esse número, né? Pode deixar esse aqui, tá? Deixa essa pasta assim que fica melhor para a gente não ter problemas, tá? E por favor, marquem essa caixinha, porque ela vai permitir que a gente simule o código do robô, mesmo sem ter ele, e fazer testes unitários, que é extremamente importante. Clique em gerar projeto, yes, create window, e ele vai carregar agora. Tá? Esse processo pode demorar de 1 a 2 minutos, dependendo do seu computador. Então ele demora um pouco. Então, quando ele estiver concluído, eu volto com vocês para a gente começar a mexer no nosso projeto. Até já! Bom pessoal, voltei aqui e o meu projeto está concluído. Basta você clicar qualquer tecla no seu teclado que ele vai fechar o terminal. Tá? Pode fechar essa aba aqui também, fecha esse aqui também. E aqui nós temos o nosso projeto. Tá? A pasta que nós vamos mexer vai ser a source, tá? Que é SRC, que é a abreviatura para o nome source, que significa fonte. Tá? E aqui a gente vai mexer nessa pasta Java, onde tem duas classes muito importantes. A main, certo? E a classe robot, tá? A main, ela é a classe que vai executar tudo que a gente fizer na robot, tá? Então ela vai executar, ela vai mandar para o robô de fato. Então a gente não precisa mexer nela, porque ela já está autoconfigurada, tá? Na classe robot é onde a gente vai mexer, tá? E aí você pode usar o atalho Ctrl B para fechar essa tela do lado, para você ter mais espaço. Caso você queira dar zoom ou tirar zoom, você utiliza o Ctrl mais ou Ctrl menos, beleza? Então, show de bola. Tá? Vamos entender um pouco do projeto aqui. Nós temos a importação de classes, né? Várias classes de diferentes tipos. Uma para controlar os motores, né? Então um controlador, PWM Spark Max. Diferencial Drive, que vem da classe Drive, tá? Que é a classe que permite a pilotagem do robô. Nós temos a Joystick, que é basicamente aquele joystick de avião, né? Então é um controle que vai enviar dados para o nosso código, né? E aí por meio disso vai fazer as ações, teleoperado e por aí vai. Timed Robot ele bota as funções básicas do nosso robô, isso aqui é essencial e não pode faltar na nossa classe robô, tá? E o Sendable Resist, que basicamente ele é um cara que envia dados do motor para nossa Drive Station, tá? Beleza, estamos aqui na classe robô e detalhe,
tá? Tudo que tiver entre essa chave e entre essa chave é uma classe, é a classe robô, tá? Então aqui nós temos a declaração dela, public class extends TimeOutRobot, né, que é onde dá aquelas funções que eu falei para você, teleoperado, robot init, que a gente vai ver já já. E aqui nós temos os atributos, né, ou as variáveis do nosso projeto. Vamos chamar de atributos para ficar padronizado, tá? E aqui ó, nós temos a declaração dele bem direitinho. Ó. Nós temos o tipo, tá? O tipo o atributo. Nós temos o nome dele, nós temos o sinal de atribuição e o valor dele. Então essa variável mLeftMotor está recebendo um objeto. Tá? Quando se tem essa palavra reservada new, a gente está falando de objeto. E aí se lembra daquela aula que a gente passou de classes objetos, né? Então o objeto é de fato um objeto da vida real. E aqui nós temos um controlador PWM SparkMax, que ele está conectado no canal 0. Tá? Essas palavras aqui, o que elas significam? Esse private, esse final que a gente não viu lá. Basicamente, ela é um conceito mais avançado de POO, que entra na questão de encapsulamento. Então, basicamente, o que acontece? Existem as palavras public e private, que elas significam o quê? Pública e privada. O que quer dizer isso? Pública significa que essa classe, por exemplo, está acessível a qualquer outra classe do projeto. Então, onde eu quiser chamar essa classe, eu consigo chamar ela dentro do projeto. Já essa private, eu não consigo chamar ela fora dessa classe. Isso existe para evitar que você chame coisas desnecessárias, funções, né, ou métodos de outras classes de maneira errada. Né? Ah, você está lá na sua classe robot e você chama, sei lá, um método que não tem nada a ver. Né? Ou então o contrário, você está numa classe, por exemplo, quando a gente for trabalhar com subsistemas, que vão ser várias classes divididas e vai ter toda essa conexão, polimorfismo, herança, né? Por exemplo, você tem de um braço mecânico. Para que você vai chamar no braço mecânico uma função que é da pilotagem, da drivetrain do robô? Entende? Então isso faz isso para evitar. E o final, ele está deixando essa variável constante, ou seja, por mais que eu chame, por exemplo, o mLeftMotor aqui embaixo, eu não consigo alterar a propriedade dele. Ou seja, o valor dele vai ser esse aí. Ou seja, vai ser esse valor, não tem como alterar. Se eu chamar, ó, por exemplo, vou botar aqui, vou colocar qualquer outra coisa aqui, vou colocar que ele é um string. Ou mesmo que ele é um novo objeto, vamos colocar ele como um novo objeto. PWM SparkMax, canal 4. Certo? Ó, ele está vermelhinho. Por que ele está vermelho? Se tu abrir aqui, ó, nos erros, ele vai dizer que está faltando. Ele vai interpretar como errado. Ó. Tá vendo que ele está dizendo que tem um erro de sintaxe e aí está atribuindo esse aqui? Só que aí é que está a questão. E eu posso até colocar aqui, ó. Se eu colocar o tipo da variável, né? Vamos colocar, pode ser que seja isso, mas por exemplo. Mas não vai dar certo, ó. Por quê? Porque está duplicado, entendeu? Está duplicado e outra coisa é o final. O final ele é uma palavra reservada que diz que aquela variável é constante, ou seja, esse valor não vai se alterar. Eu não posso chamar em outra parte do código alterar o valor dele. Beleza? Então é isso, nós temos outro objeto aqui também. Outro objeto aqui também. Tá? Esse aqui está basicamente definindo a direção do nosso robô, a drivetrain. Ele está dizendo que o motor left ele recebe o set, que o set vai definir a velocidade dele, que a gente tem de menos 1 a 1, 1 sendo a velocidade máxima, 0 sendo a velocidade nula, né? Não acontece nada, o robô fica parado, e o menos 1 sendo a velocidade máxima reversa, né? Então teoricamente ele vai para trás. Joystick é aquele joystick de avião, tá? Não é o controle de Xbox, tá? Aqui é basicamente um método, tá? Que ele está recebendo, ele está enviando, na verdade, os dados do motor para a DevStation, né? Para a gente analisar eles, enfim, e ver como é que está a questão do motor. E aqui nós temos a função RobotInit, tá? Que é quando o robô inicializar. E aqui nessa função ele está dizendo basicamente o quê? Quando o robô inicializar, inverta o motor direito. Por que ele inverte esse motor? Existem casos em que você vai montar a sua drivetrain e você vai se deparar com o seguinte problema. Os motores estão girando em sentidos opostos. Então, por exemplo, o motor, você geralmente na FS tem 4 motores, tá? Aqui só tem 2 porque eles já montaram essa estrutura para outras temporadas que tiveram. Mas basicamente você tem 4 motores, né? Então vamos supor que o motor do lado, os dois motores do lado esquerdo estão, um está para o lado horário e o outro está para o anti-horário. Isso vai
travar o robô. Né? Geralmente, dependendo de como a gearbox é montada, né, que é a parte onde recebe ali o motor, e pode travar, pode fazer um grande problema, tá? Inclusive quebrar, enfim. E é por isso que tem essa opção de inverter. Inclusive, tem como você, por exemplo, fazer para acompanhar. Já já vou mostrar para vocês como é que faz isso, tá? Como eu posso botar um motor para acompanhar o sentido do outro, tá? Sem necessariamente precisar inverter ele. E aqui a gente tem a função teleoperado, que aqui ele passa basicamente aquela differential drive, que ele vai usar o arcade drive como método de controle, né? Como método de pilotagem, e ele vai usar os comandos do joystick, tá? Então vamos alterar esse código, vamos deixar uma coisa mais simples para vocês entenderem. Primeira coisa, eu vou alterar esse joystick. Eu quero um Xbox Controller, tá? E aqui eu vou também trocar ele, tá? Ele está conectado na porta 0, que é basicamente a porta padrão que você vai encontrar lá na Drive Station, tá? Em outro momento a gente vai olhar como é que funciona isso. Mas basicamente quando você vai na Drive Station, você tem como olhar as portas que estão conectadas de acordo com o controle que você coloca, tá? E aqui eu vou alterar o eixo dele, tá? Basicamente qual é a tecla ou analógico que ele vai pegar no controle. Eu vou pedir para ele pegar o analógico, tá? Que é o Get Raw Axis, e basicamente vai ser o eixo 4, que lá na Drive Station ele aponta como analógico esquerdo, tá? Pelo menos quando eu era competidor. Mas aí você pode olhar tudo isso lá na Drive Station, tá? E aí o eixo 4 refere-se ao analógico esquerdo do Xbox, e o eixo 1 se refere ao analógico direito. Beleza? Tranquilo? Fera demais. Vamos nessa. E aqui no Arcade Drive, pode ver que desse lado, por exemplo, esse analógico, ele vai controlar a velocidade do robô. Ou seja, se ele vai para frente, se ele vai para trás, né? Velocidade do robô. E esse cara aqui ele vai controlar a rotação do robô. Ou seja, se ele vai girar 180 graus para a direita, para a esquerda, se ele vai dar um 360. É por isso que a gente gosta eu pelo menos gosto de usar o Arcade Drive, porque ele é mais simples. E na verdade é o ideal, porque alguns métodos, como o Tank Drive, como eu vou mostrar para vocês, ele às vezes trava o robô e é muito confuso de usar. Beleza? Então vamos lá. Vamos ajeitar esse código, a gente já mexeu muita coisa. Então vamos só ajeitar ele mais um pouco. Primeiro que vamos lá. Hoje na FRC você jamais vai encontrar um código com dois motores apenas. Então vamos criar mais um motor, tá? Private Final PWM Spark Max. Vou colocar um M left. Na verdade, vamos alterar o nome disso aqui. Vamos colocar motor. Motor esquerdo dianteiro, tá? Motor esquerdo dianteiro. É interessante se escrever a variável assim, tá? Iniciando com a letra minúscula e posteriormente as outras vão ser maiúsculas, né? As iniciais, ó. Motor direito dianteiro, tá? E aqui é a mesma coisa, motor, enfim, posso só copiar aqui e alterar, tá? É bem mais simples de se fazer. Que aí seria o traseiro, né? Traseiro. Eu posso até juntar eles, mas peraí, deixa eu escrever logo aqui pra gente já facilitar a nossa vida aqui, né? Tá, deixa eu juntar eles pra gente não se perder. Tá, então eu vou juntar o lado esquerdo lá no só. Tá, deixa eu ajeitar ele aqui. Pronto. Lado direito também, tá? Private Final PWM Spark Max. Pode clicar o Enter que ele já completa para você. E aqui eu vou só copiar o nome, tá? Para facilitar a nossa vida. Recebe um novo Spark Max, um PWM Spark Max, no canal 3, vamos colocar assim. Então 0, 2, 0, 1, 2 e 3, tá? Ponto e vírgula no final sempre, tá? Por favor. E aqui eu vou colocar que ele é o traseiro. Tá? Só pra gente deixar claro. Ah, e aí tem que alterar isso aqui, certo? Dá um trabalhinho, mas tem como a gente alterar. Deixa eu ver aqui se eu consigo alterar com facilidade, tá? Basicamente só copiar e colar aqui, eu posso trocar, tá? É interessante que vocês no primeiro momento digitem, tá? Para vocês aprenderem. Mas conforme a experiência de vocês for melhorando, vocês não vão precisar mais, tá? Eu vou tirar esse cara daqui, eu acho. Não, eu vou deixar. Motor direito, esquerdo, né? Esquerdo dianteiro e motor direito dianteiro, tá? Essa aula vai ser um pouco mais longa, porque eu gostaria de mostrar de uma forma mais simples, mais melhor para vocês, tá?
Beleza, vamos lá. E aí, beleza, vocês também tem 4 motores. Só que o nosso differential drive está recebendo só 2. Então, ou seja, como é que a gente vai girar os outros 2 motores sobrando, né? Aí é que tá. E é por isso que eu disse para vocês que a gente tinha uma maneira melhor de fazer isso. A gente tem um método chamado, deixa eu chamar um motor aleatório aqui só pra gente ver, chamado addForward. Olha só, que é adicionar um seguidor. O que é adicionar um seguidor? Adicionar um seguidor basicamente é adicionar um motor que vai seguir o padrão de comportamento daquele controlador, né? Ou seja, adicionar outro controlador que segue a mesma direção daquele outro. Então, por exemplo, eu vou pegar o motor direito dianteiro e vou dizer para o motor direito dianteiro, ou melhor, perdão, desculpa, o motor direito traseiro acompanhar ele. Entende? Então, por exemplo, entende? Então, por exemplo, um motor, isso que eu estou fazendo um comentário, tá? Com 2 barras você cria um comentário no seu código. Então, um motor, ele vai girar para o sentido horário, tá? Que é esse motor dianteiro. Vamos botar aqui motor dianteiro, tá? Só para vocês entenderem. E esse motor traseiro ele vai acompanhar, certo? Ele vai acompanhar, porque dentro do padrão do motor ele já tem um sentido de fábrica, que você pode alterar ele por meio de configurações, certo? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Ou seja, a gente está garantindo que esses dois, esse lado direito do nosso drivetrain, esteja fazendo o mesmo movimento, para a mesma direção. Ou seja, se é o horário, o sentido horário, ele está indo para o sentido horário. Se tiver para o sentido anti-horário, os dois estão indo para o mesmo sentido. Então não vai travar. Né? E aí pode fazer a mesma coisa com o outro, tá? Você pode selecionar essa linha, Alt Shift, setinha para baixo, e aí ó, eu já criei. Tá aí que eu faço só alterar. Eu posso colocar esquerdo dianteiro e aí eu coloco para o motor esquerdo traseiro seguir. Pronto. Morreu, tá? E aí pronto, a gente já tem aqui alguma coisinha. Então o operado está configurado, pronto. Tá perfeito. Isso aqui já é um código padrão que funciona em teleoperado. Show de bola? E a gente pode adicionar mais coisas aqui, a gente pode fazer um autônomo, né? Que é o que a gente não vai mostrar agora. Eu vou só mostrar aqui como é que é a função do autônomo, tá? Toda função que ela for própria da WPLib, né, essas funções periódicas, você tem que botar o override por cima. Você tem que colocar public void, e aí, se eu não me engano, é autonomous init. Ou periodic. É periodic, se eu não me engano, tá? Vamos ver. Autonomous, tá errado. Autonomous. Certo? Você tem que colocar o nome de forma correta, senão ele não vai interpretar. Então, autônomos, tá? Você tem que sempre acertar o nome, né? Nesse caso eu não estou conseguindo acertar o nome. Isso acontece direto, tá? Então vocês vão ter muito problema com isso. Eu vou pesquisar o nome dele e eu já volto para mostrar para vocês. Fala pessoal, voltamos, tá? Encontrei aqui a função, coloquei direitinho. Acontece muito isso na programação e você vai precisar muitas vezes pesquisar como que é a função, né? O método da classe, para você não se confundir, tá? Então é isso. Essa foi a visão básica do nosso projeto. A gente não vai de fato criar muita coisa. Eu criei algumas coisinhas aqui com vocês, tá? Mas eu asseguro a vocês que esse projeto aqui está 100% funcional, tá? Se você colocar isso num robô e, por exemplo, os controladores forem idênticos aos que estão aqui, cara, vai funcionar 100%, tá? Mas tá aqui, tá feito. Vou deixar esse projeto no GitHub, que é o que a gente vai ver na próxima aula, né? Uma aula a parte só de GitHub, entender como é que funciona, e aí a partir disso a gente vai poder salvar o nosso código e tudo mais. Vocês vão ver, vai ser muito legal. Então é isso. Essa foi a visão geral do nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no meu canal. Deixem o seu like e deixem o seu feedback para eu saber como que estão as aulas, se vocês estão gostando. É isso, um abraço, valeu!